Olá, turma. Vamos lá para mais um conteúdo dessa semana. Então, nessa aula nós vamos falar sobre calcular determinantes, porém com o teorema de Laplace. Na aula passada, nós falamos de cálculo de determinante pela regra de Sarros, quando nós temos um determinante de uma matriz de ordem 3, né? Ou seja, uma matriz quadrada que tem 3 linhas e 3 colunas. E, no caso, quando a gente tem uma matriz com mais de 3 linhas e 3 colunas, ou seja, uma matriz maior ou igual a 4, né? O que nós vamos trabalhar agora, que é o teorema de Laplace, ele serve para matrizes n maior ou igual a 2, ou seja, de matriz quadrada de ordem 2 para cima, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente falar do teorema de Laplace, a gente precisa de algumas definições antes para chegar-se a esse teorema, tá? Então, nós vamos falar sobre o menor complementar e complemento algébrico, tá? Então, a gente vai considerar uma matriz M de ordem n maior ou igual a 2. E seja o A e J um elemento de M. Então, eu tenho a minha matriz M de ordem maior ou igual a 2, eu estou considerando um elemento dessa matriz, tá? Definimos como o menor complemento do elemento A e J, e indicamos por D e J, como sendo o determinante da matriz que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J de M. Então, deixa eu explicar isso para vocês. Então, eu tenho a minha matriz M, e aí eu estou considerando um elemento dessa matriz. Eu vou chamar de menor complementar desse elemento que eu escolhi, o elemento A e J, e a gente vai indicar por D e J o determinante da matriz que a gente obtém. Que jeito que a gente obtém essa matriz? Eu vou retirar, eu vou desconsiderar, eu vou suprimir. Então, eu vou eliminar a linha toda e a coluna toda que esse elemento faz parte. Então, eu vou ter uma outra matriz. Então, eu vou ter, aí, como eu tenho essa outra matriz, eu tenho o determinante dela, tá? Então, como assim, professora? Vamos pegar em alguns exemplos, tá? Então, vamos considerar a matriz M de ordem n maior que 2. Seja A e J um elemento de M, eu estou repetindo a definição. Definimos o menor complementar de A e J, indicamos por D e J, como sendo o determinante da matriz que se obtém, eliminando a linha I e a coluna J de M, deste elemento, tá? Então, como assim? Vamos lá. Eu tenho essa minha matriz M, 4, 3, 4, 2 e 5, 3, 3, 2. É uma matriz de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente vai calcular quem que é o D11, o D21, o D31. Quem que é esse menor complementar? Que a gente vai chamar aqui, na verdade, a gente vai estar calculando um determinante. Como que a gente calcula esse determinante? Como a gente calcula esse menor complementar, tá? Por exemplo, o determinante D11. Então, o D1, o que a definição me fala? Esse determinante a gente obtém da matriz, que é esse determinante a gente calcula da matriz que se obtém eliminando a linha e a coluna do elemento A11. Porque eu estou falando de D1, eu estou falando do elemento A1. Então, meu elemento aqui, o A1, é o 4, né? Então, eu vou tirar a linha e a coluna que esse elemento faz parte. Ou seja, o que vai me sobrar da matriz? Essa matriz 1, 5, 3, 2. Então, me sobrou essa matriz? Esse D11 é o determinante dessa matriz, tá certo? Então, esse D1 é o menor complementar do elemento A11, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu eliminei a linha e a coluna do elemento A11. Por quê? Eu quero calcular o menor complementar do A11, tudo bem? Então, para calcular esse determinante, como é uma matriz de matriz quadrada de ordem 2, 2 por 2, o
que a gente faz? Eu multiplico os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária, tá? Então, fica 1 vezes 2 menos 3 vezes 5. Então, me dá menos 13. Tudo bem? Agora, eu vou calcular o D21, certo? Quem que é o D21? É o menor complementar do elemento A21. Onde está o elemento A21? Deixa eu voltar aqui. Então, o elemento A21, ele está na segunda linha, primeira coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou suprir. Vou eliminar a segunda linha, primeira coluna. E a matriz que me sobrar, eu encontro o determinante dela. Então, esse vai ser o menor complementar do elemento A21. Tudo bem? Então, eu vou ter o determinante de 21, linha 2, coluna 1. Então, o que me sobrou? 3, 4, 3, 2. Tudo bem? Aí, eu calculo esse determinante. 3 vezes 2 menos 3 vezes 4, tá? Então, 3 vezes 2, 6, menos 4 vezes 3, menos 6. Agora, eu vou calcular o menor complementar do elemento A31, do elemento que está na terceira linha, primeira coluna. Então, eu vou suprimir a terceira linha, primeira coluna, e me sobrou quem? A matriz 3, 4 e 1, 5. Então, eu vou calcular o determinante dessa matriz. Então, fica 3 vezes 5, 15, menos 4 vezes 1. Aí, a conta 3 vezes 5, 15, menos 4 vezes 1, 4, 15 menos 4 é 11. 15 menos 4 é 11. Eu não sei por que eu pus menos 11 aqui, tá? Eu vou corrigir lá no slide de vocês, tá bom? Tudo bem, turma? Entenderam como a gente calcula o determinante do elemento que a gente está considerando, ou seja, o menor complementar do elemento que a gente está considerando, tá? Vamos aqui, o segundo exemplo. Calculemos o D12 e o D22, ou seja, eu quero o menor complementar do elemento A12 e do elemento A22. Então, D12, eu estou considerando o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Então, eu vou suprimir a linha e a coluna. O que me sobrou? O 7. Então, o determinante é o único elemento, né? Então, é o próprio 7, tá? Então, agora eu vou o D22, ou seja, do elemento da segunda linha e segunda coluna. Então, eu vou suprir, eu vou eliminar essa linha e essa coluna. Quem que me sobrou? O 5. Então, esse é o determinante. O 5. Então, esse é o determinante. Ok? Agora, a gente vai falar de cofator. Então, a gente falou do determinante. Então, quando a gente está falando de cofator, a gente vai usar aquele determinante, tá? Então, definição. Considerando uma matriz de ordem n maior ou igual a 2 e seja A e J um elemento de M. Então, eu vou pegar, de novo, eu estou considerando um elemento qualquer dessa uma matriz M. O cofator desse elemento, o cofator de A e J, indicamos por A maiúsculo e J. Então, para poder diferenciar o que é elemento e o que é cofator, o número menos 1 elevado a I mais J é o I mais J, ou seja, a linha, o número da linha que aquele elemento tá, e o número da coluna, vezes o D e J, que é aquele determinante que a gente acabou de aprender como que nós calculamos, tá? Professora, eu preciso ficar falando A e J? Pode, ou você pode falar simplesmente como cofator, tá? Vamos lá. Como é que a gente calcula isso? Vamos pegar esse exemplo aqui. Seja a matriz M, eu quero calcular o cofator de A1, cofator de A12 e o cofator de 1,3, tá? Então, como que a gente calcula isso? Então, a primeira coisa, eu estou pensando no elemento A11, certo? Então, é o elemento aqui, o A11. Ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, como que fica?
eu vou suprir, para achar o determinante, eu vou suprir a primeira linha e a primeira coluna. E vai me sobrar aqui, calcular o determinante de 4, 8, 5 e 3. Tudo bem? Então, como que fica? Como que a formulinha nos fala para definir o cofator? Menos 1 elevado a i mais j. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, porque primeira linha, primeira coluna, e a minha matriz, né? A gente vai calcular o determinante dessa matriz. Então, vai ficar o seguinte, ó. Negativo. Aqui vai ser 2, né? Negativo elevado a expoente par sempre vai dar positivo. Professora, quando que é que acontece que dá negativo? Quando a base é negativa e o expoente é ímpar. É o único caso que a gente tem negativo, tá? Com relação à potência. Base negativa, expoente ímpar, o valor vai ser negativo, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, vai dar 1, certo? E aqui, eu vou fazer esse determinante. 4 vezes 3, 12, menos 8 vezes 5, vezes menos 40. É isso? Então, aqui, 1 vezes 4 vezes 3, menos 8 vezes 5, que dá menos 28. Encontrei o cofator do elemento A1, é menos 28. Agora, a gente vai calcular o cofator do elemento A12, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou fazer menos 1 elevado a 1 mais 2, certo? Vezes, vamos ver a matriz como fica. Então, esse é o meu elemento. Vou suprir primeira linha, segunda coluna. Certo? Quem que me sobrou? A matriz 1, 8, 7, 3, tá? Então, ficou menos elevado i mais j, vezes a matriz. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 3. Olha lá, ó. Negativo elevado a expoente ímpar, vai ficar um número negativo. Então, vai ficar menos 1. E aí, vai ficar 1 vezes 3, menos 8 vezes 7. Aí, é contínuo, tá bom? Ok? Agora, eu quero o cofator do elemento A13. Então, ele está na primeira linha, terceira coluna. Então, esse é o meu elemento A13, eu vou encontrar o cofator dele. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da matriz. O que vai me sobrar? Vai me sobrar 1, 4, 7 e 5. Tudo bem? Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 4, que vai dar positivo. E aqui a gente vai resolver esse determinante. 1 vezes 5, 5, menos 4 vezes 7. Tudo bem? Aí a continha, né? 1 vezes 5, 5. 4 vezes 7, menos 4 vezes 7, menos 28. Então, eu vou ficar com menos 23. Então, o que eu sugiro para vocês? Pausem o vídeo, registrem, aí vocês continuam, tá? Então, assim, se a gente estivesse em sala de aula, eu estaria fazendo isso, tá? Escreva na lousa, dou um tempo para vocês copiar, tá bom? Para ver se vocês entenderam. Aí, pausa o vídeo e transcrevam aí no caderno de vocês, tá? Então, é dessa maneira que a gente encontra o cofator de um elemento de uma matriz, ok? Então, a gente precisa dessa informação. A definição determinante por recorrência, um caso geral. Professora, se eu usar aí esse procedimento, eu calculo qualquer determinante? Sim, para qualquer ordem de matriz, tá? Com o auxílio do conceito de cofator, que a gente viu agorinha, né? Daremos a definição de determinante, válida para matrizes de ordem N qualquer, para qualquer matriz, tá? Seja M uma matriz de ordem N, definimos determinante de matriz M, indicamos por det de M da seguinte forma. Se a matriz é de ordem 1, ou seja, tem apenas uma linha e uma coluna, essa matriz só tem um elemento. O determinante dela é o próprio elemento, tá? É isso que ele está falando. O segundo caso, se a matriz é de ordem N maior ou igual a 2,
Então, como é que a gente calcula esse determinante? Então, eu tenho aqui a minha matriz, que ela tem N linhas e N colunas, tá? Então, é uma forma genérica aqui, para qualquer caso. Como que a gente calcula esse determinante? Opa! O determinante dessa matriz. Eu vou pegar a primeira coluna, o determinante vai ser a soma dos produtos da primeira coluna pelos seus respectivos cofatores. Então, como que vai ser esse determinante? Eu vou fazer o A11 vezes o seu cofator. O A21 vezes o seu cofator. O A31 vezes o seu cofator. Até todos os elementos dessa primeira coluna. Ok? Vamos lá com um exemplo. Então, eu quero saber quando que é o determinante dessa matriz. Lembrando, essa minha matriz é uma matriz de ordem 4. Então, como é que eu vou calcular o determinante dela? Então, pela definição de determinante por recorrência, que é o caso geral, ele me fala que o determinante dessa matriz é a soma dos produtos dos elementos da primeira coluna pelos seus respectivos cofatores. Então, aqui, vou fazer a soma dos elementos dessa primeira coluna por os seus respectivos cofatores. Então, vai ficar 3 vezes o cofator do A11, certo? 0 vezes o cofator do A21, mais 0 vezes o cofator do A31, mais 0 vezes o cofator do A41. Olha que beleza esse exercício. Eu não vou precisar calcular o A21, o A31 e o A41. Por quê? Porque eles estão multiplicando por 0, né, gente? Então, qualquer número que eu colocar aqui, esse valor 0 multiplicado com qualquer coisa vai dar 0, né? Então, eu não preciso. Então, eu vou precisar calcular só o cofator do A11, tudo bem? Então, ficou o seguinte. Então, isso aqui eu nem vou considerar, porque vai dar tudo 0. Então, 3 do A1. Então, vamos calcular? Então, como que fica? Lá, lembrando da definição de cofator, para a gente encontrar o valor, vai ser menos 1 elevado a I mais J, no caso, 1 mais 1. Então, por isso que eu já coloquei menos 1 ao quadrado, tá? Vezes o determinante da matriz, que eu eliminei a linha e eliminei a coluna daquele elemento. Então, eu eliminei, eu tô olhando o elemento A11. Elimina a primeira linha e a primeira coluna. Quem que me sobrou? 2, 0, 4, 4 menos 1, menos 2, 1, 3, 3. É o que temos aqui. Aí a gente calcula este determinante aqui, que a gente pode usar a regra de Sarrus, tá? Calculando esse determinante. Vou fazer separado aqui. Eu faço separado para não confundir, tá bom? Então, vamos à regra de Sarrus. O que diz a regra de Sarrus? Eu vou copiar as duas primeiras colunas e aí eu multiplico a diagonal principal e aí eu vou seguindo essa diagonal menos não, né? Eu inverto o sinal da multiplicação da diagonal secundária e vou seguindo, tá? Então, eu tenho. Então, a diagonal principal, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Aqui vai dar 0, né? 0 vezes menos 2, 0. E aqui vai dar 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48, né? Conservo o sinal. Agora eu multiplico, agora eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Então, ó, então 6 mais 48, né? Que é o resultado da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Agora, da diagonal primária. Agora, da diagonal secundária, eu faço a multiplicação só com o inverto sinal, tá? Então, fica 4 vezes 1, 4. Como é a diagonal secundária, vai dar menos 4. Aqui vai dar 2 vezes menos 2, menos 4. Vezes 3, menos 12. Mas eu inverto sinal, vai ficar 12 positivo. E aqui vai dar 0, né? 0 vezes 4, 0. Então, ficou menos 4 mais 12. O determinante dessa matriz é 62. Então, a gente aprendeu a calcular o determinante de uma matriz de uma ordem maior que 3, tá? Opa. E aí, eu tenho
Achei o determinante, 62. Mas eu tenho, ó, esse é a gente encontrou o cofator. Então, vai ficar 3 vezes 62, 186. É o determinante dessa matriz. Tudo bem? Ai, gente, desculpa. Então, dá um tempinho aí para vocês copiarem, para ver se tá, para ver se vocês entenderam, tá bom? Continuando. Mais um exemplo. Olha dessa matriz. É uma matriz de ordem 4. E pelo caso geral, o que a gente tem? Você vai pegar... Quanto que vai ser esse determinante? A gente vai pegar a soma do produto dos elementos da primeira linha pelos seus respectivos cofatores. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 vezes o cofator, seu cofator, o 2 vezes o cofator, o 3 vezes o cofator e o 4 vezes o cofator. Então, olha só, gente, nós vamos calcular o seguinte. Opa, o que eu fiz? Então, a gente vai ficar o seguinte. Então, o A... Tá. Eu vou parar um pouquinho o vídeo. Eu só vou ver o que está acontecendo com a minha princesa. Eu já volto, tá? Para continuar esse vídeo.